Então, olha, vamos começar a compreender um pouquinho, né, os fusos horários. Ana Beatriz, o que é que dá origem aos fusos horários? É um movimento que a Terra realiza em torno aí, enfim, vou nem dizer, vou dar spoiler não. Um movimento que a Terra realiza que faz com que existam as 24 horas. E 24 horas aí, né, em torno do planetinha, 24 horas diferentes. Então, o que forma o dia e a noite, né, é esse mesmo movimento que eu vou falar dele já já, certo? É um movimento aí que ele é extremamente importante para a gente fala muito dele na escola. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a Terra, ela não é uma esfera perfeita. Ela tem esse formato aqui, ó, bem diferente, né? Geralmente a gente vê o globozinho lá, bonitinho e tal, uma esfera, mas a Terra, ela tem um formato que a gente chama de geóide. O formato dela é geóide. O que é isso? Ela é achatada nos polos, ela é achatada e ligeiramente esférica na sua lateral. Ela é um pouco esférica na sua lateral, mas a forma dela não é uma esfera perfeita. Ok, perfeito. Mas para ela dar uma volta completa em torno dela mesma, de 360 graus, vai demorar quanto tempo? Eita, e agora? Ela dá uma volta de 360 graus? Dá, não dá? A circunferência todinha, ela dá uma volta de 360 graus? A Terra gira em torno dela mesma? Eita, gira? Gira, não gira? Ok, primeira coisa que a gente tem que entender, a Terra não é uma esfera perfeita, mas ela tem uma circunferência de 360 graus, ela dá uma volta em torno dela mesma, já a gente vai falar dessa volta. Ela dá uma volta em torno dela mesma, desses 360 graus. Espera aí. A Terra realiza quantos movimentos? Quantos movimentos a Terra realiza? Eita, eu já tenho falado isso, foi? Sim. Ela realiza 14 movimentos. Mas a gente vai pegar só um deles agora para entender fuso horário. Só um deles, que é o movimento de, esse 13 aqui, movimento de rotação. A gente vai pegar só ele. O movimento de rotação é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Então, ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, né? E essa volta é aproximadamente de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E a gente arredonda para 24. Então, olha, a Terra realiza aí, ela dá uma volta de 360 graus. Ela dá uma volta de 360 graus, certo? Que dura 24 horas. Então, eu vou dividir aqui 360 por 24 horas, porque eu quero saber a quantos graus, quantos graus corresponde uma hora do nosso dia. Se ela dá uma volta de 360 graus, essa volta a gente arredonda para 24, não é 24, né? O movimento de rotação dura 23, 56 horas, né? 56 minutos, né? E 4 segundos. Enfim, mas a gente arredonda para 24. Quando a gente divide 360 por 24, vai dar 15 graus. Vai dar 15 graus. Aí, isso aqui corresponde a quê? Quer dizer que a cada 15 graus que a Terra girar em torno do seu próprio eixo, cada 15 graus que ela gira, ela está girando constantemente. Agora, a gente não está sentindo, mas a Terra está girando em torno dela mesma. A cada 15 graus que ela girar, a gente vai ter uma hora do dia. Uma hora do dia. Ana Beatriz. Então, quer dizer que a gente vai ter aí, a gente vai fazer 15 graus, 15 em 15, a gente vai ter uma hora. Então, a gente vai fazer 12 graus, 12 fusos a leste. A gente vai ter 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Sim. Vai fazer já já aqui. Vocês vão entender isso aqui já já. O princípio básico de fuso horário é esse aqui. A Terra realiza uma volta de 360 graus em torno dela mesma, um movimento de rotação, que dura aproximadamente 24 horas. Quanto é que equivale em graus de longitude? Aqui, ó, para fuso horário, o que vai importar vai ser só a longitude. Como é que eu sei as horas de um dia? Como é que eu sei? Através dos meridianos, né? Eu vou ter 12 meridianos de 15 em 15 graus para leste e 12 meridianos de 15 em 15 graus para oeste. 180 graus, lembra da música? 180, 180, 360.
a cada 15 graus que a Terra gira, cada 15 graus, eu tenho 1 hora do dia. Isso aqui é para vocês estarem anotando aí no caderno, viu? Isso aqui é para vocês anotarem aí no caderno. Fiquem à vontade, vai ser interessante. Então, vamos lá. Movimento de rotação, ok. Olha, repare que o movimento de rotação, ele provoca o surgimento do dia e da noite. Por quê, Ana Beatriz? A Terra tem um formato aí, né, geóide, ela é achatada nos polos e um pouquinho esférica na sua lateral. E por ela ter esse formato, faz com que uma parte da Terra seja iluminada durante o dia e a outra não seja iluminada, certo? Tipo, não tem como iluminar toda a superfície terrestre ao mesmo tempo, por causa do formato dela, o formato do nosso planetinha. Não tem como a gente iluminar ela toda aí ao mesmo tempo. Então, sempre vai ter uma parte que vai estar sendo iluminada, que vai ser o dia, e quando essa parte aqui, que não está sendo iluminada, vai ser a noite, né? Mas a Terra gira, ela está girando de oeste, da esquerda para a direita. Ela está girando de oeste para leste, oeste para leste. Quando a parte que for noite, né? É noite agora. Vamos dizer que é noite lá, a galera que está no leste, né? É noite lá. Mas já já a Terra vai girar, 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 e essa parte que é noite vai ser dia, já já. Vai estar ali em encontro, recebendo os raios solares. Vai ser dia, e por aí vai, né? Fica só mudando. Então, o que dá origem aos dias, o dia e a noite, é o movimento de rotação. O que dá origem aos fusos horários, aos horários diferentes em torno do planetinha, né, é também o movimento de rotação, que forma aí as 24 horas de um dia. Aí vamos lá. Olha, é pelo fato de o Sol aparecer no horizonte, sempre na direção leste, que se convencionou que os horários a leste estão sempre adiantados em relação aos do oeste. A gente sabe que o Sol ele faz um movimento aparente, né? Ele nasce no leste, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Aqui onde a gente está, aqui em Caicó, a gente está bem pertinho da linha do Equador, né? A gente está numa zona equatorial, dentro de uma zona tropical, né? Praticamente dentro de uma zona equatorial, que a gente está a poucos graus de latitude. Eu estou falando de latitude aqui só para vocês entenderem que a gente está perto do Equador, certo? Mas para fuso horário, a gente esquece latitude, é só longitude. É só a distância que você está em relação a Greenwich. Ele é o marco zero, mas vocês vão entender já já porque ele é o marco zero, ele foi escolhido. Então, veja bem, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Ele faz um movimento aqui onde a gente mora, assim, ó, durante a manhã ele nasce no leste, ao meio-dia ele está em cima da nossa cabeça, ele está a pino, o Sol está a pino, ele está em cima da nossa cabeça, e no finalzinho do dia ele vai indo em direção ao oeste. Ele se põe sempre no oeste. Isso é em qualquer parte do mundo. Agora, sim, é claro que, por exemplo, uma menina na primeira série B me perguntou hoje, professora, em qualquer parte do mundo, o Sol, ao meio-dia, vai estar acima da cabeça? Não, 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 não. Porque a Terra tem um formato aí parecido com esfera, né? Parecido com esfera. Então, quanto mais curvada for, quanto mais próximo dos polos, zona temperada, zona polar, quanto mais próximo aí, mais curvada for a Terra, os raios solares, ele vai nascer no leste, o Sol nasce no leste, mas ele vai aí, ao longo do dia, indo para o oeste, na linha do horizonte, um pouquinho mais baixo. Ele não vai fazer isso não, que faz aqui, ó, a pino. Ele fica a pino aqui, porque a gente está muito próximo do Equador, né? Olha aqui, ó, quem está na zona equatorial é a zona aí que mais recebe, tem maior intensidade de raios solares. Então, o Sol realmente, quem está aqui próximo do Equador, o Sol vai ficar a pino a meio-dia. Ele vai fazer assim, leste, meio-dia. Aí está acima. Aí ele vai, no finalzinho da tarde, ele está indo lá para o oeste. É só aqui quem está perto da zona do Equador, certo? Por causa que tem praticamente essa região do Equador, né, não tem pouca curvatura. Então, o Sol faz isso, mas nas outras regiões não. É tanto que, tipo, professora, eu fui para São Paulo, eu passei um mês em São Paulo, mas o Sol lá, ele não fica em cima da nossa cabeça, não, né, todos os dias, igual é em Caicó. Por quê? Porque São Paulo está dentro lá, né, já bem perto da zona temperada do sul, a área mais curvada da Terra. Então, o Sol ele nasce no leste, se põe no oeste, mas não faz isso que faz aqui, ó, ao meio-dia está em cima da cabeça, ele fica mais na linha do horizonte. Espero que tenha entendido. Aí, ó, é outra coisa. Professora, por que no Japão agora no Brasil, aqui em Caicó, que a gente segue o horário de Brasília,
A gente está no fuso menos 3 horas atrasados em relação a Greenwich. Aqui são 8h45. Mas a galera que está lá no Japão, né, eles estão a 12 horas de diferença, eles estão a mais. Porque o Japão está mais no leste, está no extremo leste do mundo. Eles estão lá às 8h45 da noite. Já já eles terminam o dia, enquanto a gente está começando o dia. Mas por que isso acontece? Porque o dia começa primeiro no leste. Os países do leste, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, a Rússia, a Índia, enfim, aqueles países do leste da Ásia, pegando a Oceania, aqueles países ali que estão no leste do mundo, eles veem o dia primeiro, o sol nasce primeiro lá, certo? É assim todos os dias. Ah, professor, então eles veem a passagem do ano novo antes da gente? Sim. E a gente vê isso normalmente, todos os anos, né? Quando é, sei lá, de manhã, quando é de manhã aqui ainda, no início da tarde, na verdade, início da tarde aqui no Brasil, a gente tá vendo lá na televisão a galera da Ásia, né, já vendo o ano novo. Por quê? Porque eles estão ali, o dia começa primeiro no leste. O sol nasce primeiro lá, né? Nasce primeiro no leste. Embora a Terra esteja girando de oeste para leste, né? Não sei o que é o oeste de vocês. Eita, gota. É a esquerda. Direita e esquerda. Então, pronto. A esquerda de vocês é esse aqui. O sol está girando de oeste para leste. Oeste para leste. Quem está primeiro vendo o sol está nascendo primeiro no leste. Certo? O sol nasce primeiro no leste. Então, todos os países, todas as cidades que tiverem no leste, tudo que tiver no leste, as horas são adiantadas. As horas são adiantadas. E tudo que tiver no oeste, à esquerda, as horas são... O oeste de vocês é esse aqui, né? Tudo que tiver no oeste, as horas são atrasadas. Certo? À esquerda de vocês. Pois bem, Ana Beatriz. Conceição, esse aqui não. Professor, já fiz a chamada. Sim, já fiz a chamada. Eu cheguei agora, aí você bota? Quem é Ana Beatriz, é? É. Ana. Ok. Deixa eu ver, eu tenho que falar outra coisa a vocês. Deixa eu ver o que é que eu tenho que falar. Lembrei o que é que eu tenho que falar. Laura tá chegando agora também. O pessoal dessa turma tá um pouco aéreo, viu? Chegando assim bem depois mesmo. Bem depois. Olha, eu vou lá para a parte do... Essa questão não, mas eu vou botar ela já já. Cadê? Aqui, pronto. Nesse canto. Tá aparecendo aí tela cheia? Não sei, espero que sim. Quer ver? Tá vendo? Tá não. Agora eu acho que vai aparecer tela cheia. Tá aparecendo tela cheia? Tá? Tá, né? Tá? Tá. Pronto. Olha, lembra que a Revolução Industrial, ela começou por volta de metade do século XVIII? A primeira indústria a surgir no mundo foi na Inglaterra. Lá, por volta de 1750, surgiram as primeiras indústrias na Inglaterra. Até a primeira revolução, né? Antes de ocorrer a primeira revolução, por isso que eu estou dizendo até a primeira revolução. Antes de ocorrer a primeira revolução industrial, não era muito comum as pessoas precisarem ficar se deslocando muito e tal, né? De um país para o outro, de um continente para o outro. O comércio não era tão intenso quanto era quando começou a ser a partir da Revolução Industrial. E outra, com a Revolução Industrial, foi inventadas locomotivas a vapor. Locomotiva a vapor, os navios a vapor, que funcionavam com a queima do carvão mineral. Então, com a invenção da locomotiva a vapor, dos navios a vapor, agora, a partir dessa primeira revolução, existia a possibilidade de você se deslocar de um país da Europa para um país aqui na América, né, de forma mais rápida. Então, os países perceberam que existia necessidade de se concretizar ali um sistema de fuso horário, de estabelecer ali um marco zero para você saber, né, medir as horas de um dia. Era necessário estabelecer um fuso zero, um meridiano principal, para você estabelecer as horas de um dia. Só a partir da primeira revolução. Até a primeira revolução industrial não existia isso de estabelecimento de um meridiano principal, né,
Já existiam os horários diferentes, óbvio que já existia, porque a Terra já girava em torno do seu próprio eixo, né? Já existe um movimento de rotação, óbvio. Mas não existia o estabelecimento de um sistema de fuso horário, assim, bonitinho, com um marco zero, um meridiano principal para estabelecer, ó, que tiver à direita dele, as horas vão aumentando. Se tiver a leste, né? À direita. Que tiver a oeste, à esquerda dele, desse meridiano principal, as horas vão diminuindo. Então, não existia. Então, com a primeira Revolução Industrial, os países perceberam a necessidade de se estabelecer um sistema internacional aí de fusos horários. E estabeleceram, através de uma conferência que teve em 1884, no século XIX, né, um meridiano principal, para que a partir dele, né, se demarcasse ali as horas de um dia. Ele é um marco zero, ele é o 0 grau de longitude. Então, olha, para fuso horário, o que vai importar para a gente vai ser o quê? Os meridianos. Então, a gente vai ter 12 horários a leste do principal meridiano. Então, 12 meridianos a cada 15 graus, né? A gente vai ter ali um meridiano representando até 15 graus a leste e vai ter 12 também a oeste. 12, 12, 24 horas. 360 graus. 180 para leste, 180 para oeste. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel aí, que a gente vai fazer o esquema, como é que funciona, viu? Pegue uma folha de papel e um lápis para anotar. Vai ser importante. Pegue. Quem não tiver ainda, pegue. Então, vamos que vamos. Então, a partir do século XIX, foi estabelecido nessa conferência que teve lá nos Estados Unidos, em Washington, Estados Unidos, a Conferência Internacional do Meridiano, de 1884. Estabeleceram lá na conferência um meridiano principal. E aí eu pergunto a vocês, professora, século XIX, quem era a principal potência econômica e militar do globo no século XIX? Quem era o país aí mais importante, mais influente economicamente e militarmente no mundo no século XIX? Em 1884, na época que estabeleceram o principal meridiano. Reino Unido. Era o Reino Unido, exatamente. Era o Reino Unido. E aí, ó, é por isso que o principal meridiano, ele corta a cidade de Londres, né? Salvo engano, Greenwich é apenas um bairro de Londres. Por isso que eles colocaram lá o meridiano de Greenwich, que é um bairro pertencente a Londres. E fizeram um observatório, né, que é o Observatório Astronômico de Greenwich, que fica nessa cidade. Então, por que o principal meridiano corta Londres, capital do Reino Unido? Porque era o principal país da época, mais influente, né, mais até do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos só veio se tornar a maior potência econômica do mundo praticamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com a Segunda Guerra Mundial se consolidou ali o poder hegemônico dos Estados Unidos, economicamente, militarmente, culturalmente, etc. Então, assim, quando fizeram isso aqui, estabeleceram o principal meridiano do mundo, né, para a partir dele saber ali, ó, a partir dele, o que tiver à direita é o leste, e as horas vão sendo adiantadas, porque o dia começa primeiro no leste, o sol nasce lá, e o que tiver à esquerda dele, a oeste, as horas vão sendo, né, vão diminuindo. A cada meridiano, a cada 15 graus, eu tenho uma hora do dia, né, a gente já fez aqui, ó, 360 graus, que é a volta em torno dela mesma, do nosso planetinha. A volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo é uma volta de 360 graus. Dura aproximadamente, a gente arredonda para 24 horas. Então, 360 graus dividido por 24 vai dar 15 graus. 360 dividido por 24 vai dar 15 graus. Então, a cada 15 graus que a Terra girar em torno do seu próprio eixo, no movimento de oeste para leste, a gente vai ter uma hora do dia. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, professora? Vamos lá. Então, vamos lá, papel, caderno. Foi estabelecido, me diga se vocês conseguem visualizar o que eu vou fazer. Foi estabelecido um 0 grau, foi estabelecido um 0 grau de longitude. O 0 grau de longitude, ele foi estabelecido lá em Greenwich, né? Em Londres. Passa em Londres. Ok? Ele é o 0 grau de longitude, ele é o marco zero para medir as horas de um dia. Professora, me lembra o que é longitude? Longitude é a distância que você está em relação ao principal meridiano, que é Greenwich. E ele foi escolhido no século XIX, é isso que eu estou morrendo de dizer até agora. Certo? Então, professora, a gente já viu que a Terra dá uma volta aí em torno dela mesma, 360 graus, né? Dura 24 horas. Então, a gente tem 24 horas diferentes. E a cada uma hora do dia, ou seja, eu tenho 15 graus. A Terra gira 15 graus, uma hora. Mais 15, 30, 2. Mais 15, 45, 3.
Tudo que tiver à direita disso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver, não dá? O zero? Tá? Sim. Tudo que tiver à direita do meridiano principal tá no leste. Então, tá o aqui embaixo, tá no leste. Tudo que tiver à esquerda do meridiano principal, esquerda, oeste, tá no oeste. O que tiver à direita tá no leste, que tiver, ó, direita, leste, esquerda, oeste. É desse jeito mesmo. Vocês vão fazer as questões. Então, olha, a cada 15 graus, 1 hora, não é? E eu tenho 12 horas a leste e 12 horas a oeste. Então, a gente vai ter 180 graus. 180, 180. 360. A gente vai ter 180 graus para leste, 180 graus para oeste. A cada 15 graus, bora. 15, vamos fazer aí no caderno de vocês, viu? Faça, senão vocês não vão saber responder as questões, não, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui. Estão vendo, então? Então, olha, 0, 15. Estou fazendo o leste primeiro, viu? O leste. 15, 30. Cada 15 graus, 1 hora, né? Vai ter 15 e 15. Até 180 leste, 180 oeste. 45 graus. Aí, 60. Vai ser 12 meridianos. São 12 horas. 75. Aí, 75, 90. Aí, 105. 120. 135. 150. 165 e 180 leste. Professora, dá para ver esse negócio, tá? Dá? Eu fiz aí 12 meridianos para leste e vou fazer os 12 meridianos a oeste agora. A cada 15 graus, né? 360 graus dividido por 24 horas, 15 graus. A cada 15 graus que a Terra girar, eu tenho 1 hora do dia. Então, 15, 30. Aí aqui, ó, no leste, a gente vai contando como? O 15 graus é o mais 1. Porque a oeste as horas aumentam. As horas são adiantadas. Então, olha, a gente vai ter até o mais 12 aqui no leste e até o menos 12 no oeste. Coloca embaixo. 15 graus leste é o mais 1. 30 graus leste é o mais 2. 45 é o mais 3. Aí mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. Aí vamos fazer agora o oeste. Vamos lá. 15 graus oeste é o menos 1. 15 graus oeste, menos 1. O 30 graus oeste é o menos 2. Aí, 45 graus, menos 3. Estão fazendo? 60 graus oeste é o menos 4. 75 graus oeste é o menos 5. Estão fazendo aí? 90 graus oeste é o menos 6. Como fala? Não. 105 graus oeste é o menos 7. 120 é o menos 8. 135 graus oeste é o menos 9. 150 é o menos 10. 165 é o menos 11. E, por último, 180, que é a língua nacional da data, é o menos 12. Pronto, fiz tudo. Vocês fizeram também? Fizeram isso aí? Tô fazendo aqui. Peraí, professor, estou terminando. Ah, me diga aí. Observatório de Greenwich.
Eu vou colocar aqui uma questão. Vamos responder primeiro essa daqui. Essa daqui é uma questão teórica. Vou botar 2 questões teóricas e aí a gente vai para uma prática de calcular mesmo o fuso horário. Professora, baixa um pouquinho a cabeça Hã? para olhar aqui. Entendi nada. Para olhar o quadro. Para olhar, Uhum. dá para ver? Pronto, certo. Oeste, as horas vão diminuindo, né? Por isso que é menos, até o menos 12, e o leste, as horas vão aumentando. O Sol nasce primeiro lá, né? Os países aqui do leste, chama o leste do mundo, e vai se pôr lá no oeste. Ele se põe também no leste, é óbvio. Estou dizendo assim que as horas no oeste são atrasadas. Porque o dia demora a começar aqui. Ok? Pronto? Questão teórica agora? Questão teórica. Questão do Enem 2014. Diz o seguinte: quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol já está se pondo na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do Sol. Então, eu poderia ir na França, assistir o pôr do Sol, e se eu pudesse me teletransportar, eu tenho um avião aí super, hiper, mega rápido, eu vi um ícone dizendo que tinha. A gente poderia voltar para os Estados Unidos e ver outro pôr do Sol. Diga aí, que massa. Então, a pergunta diz assim: a diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? O que é que faz com que você, quando está aqui, está nos Estados Unidos, né, quando é meio-dia nos Estados Unidos, na França já está acontecendo o pôr do sol. O que é que provoca isso? Os Estados Unidos estão aqui na América e a França está lá na Europa. Eles estão mais a leste de quem está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a oeste no mundo. Está aqui à esquerda, está no oeste. Enquanto a França está na parte leste do mundo, né? Ok. Então, o que é que provoca isso, professora? O que é que faz com que lá na França, né, já seja, enquanto os Estados Unidos é meio-dia, na França o sol está se pondo? O que é que faz com que isso exista? Letra A, o achatamento das regiões polares. É o achatamento das regiões polares que provoca essa diferença no horário do pôr do sol, nos horários. Isso aqui são os horários, né? É o achatamento da Terra, dos polos terrestres, que faz com que existam os horários. Acho que não. Não. Letra B. É um movimento em torno do seu próprio eixo. É um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que a gente chama de rotação. Ela dá uma volta de 360 graus, que a gente arredonda Eu para... acho que é essa daí, é certo. Exatamente, a letra B. Essa questão está bem facinho mesmo, porque as outras alternativas não têm nada a ver. A letra A falava do achatamento das regiões polares, não é isso que provoca os fusos horários. A letra C, arredondamento da forma esférica, não é isso, é o movimento que a Terra realiza que provoca. A letra D diz variação periódica de sua distância em relação ao Sol, também não. Inclinação em relação ao plano de sua órbita. Na verdade, o que faz com que exista essa diferença de horários em torno do planeta, esses fusos horários, é um movimento que a Terra realiza de 360 graus em torno da volta. Ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Essa volta em torno dela mesma, essa volta em torno dela mesma de 360 graus dura 24 horas, né? São as 24 horas diferentes em torno do planetinho. Deixa eu fiquei conta agora. Outra questão teórica, para a gente ir para uma prática. Outra questão teórica. Ah, peraí, que eu já passei. Aqui. Pronto. Essa é outra teórica. Assinale a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na elaboração dos fusos horários. Qual é a metodologia dos fusos horários? Letra A. É a divisão dos 360 graus da circunferência terrestre em 24 partes, 24 horas, cujos limites entre uma e outra são de 15 graus, o que equivale a 1 hora do dia. É a resposta correta, né? Qual é o princípio de fuso horário? Fuso horário é o quê? É você dividir 360
graus da circunferência da Terra por 24 horas, 24 partes. A cada 15 graus a gente tem 1 hora do dia. A cada 15 graus que a Terra girar, ela está girando agora, mas a gente não está sentindo. A cada 15 graus que ela gira em torno do seu próprio eixo, a gente tem 1 hora do dia. É a letra A que está correto, né? A letra B diz o quê? É a divisão dos 180 graus da Terra. A Terra tem só 180 graus? Não, né? A letra C, mapeamento do movimento de translação. O movimento de translação, é a volta que a Terra dá em torno do Sol, que provoca os fusos horários, as horas diferentes? Não. A translação dura 365 dias e 6 horas. É a volta em torno do Sol que a Terra dá. Letra D, observação do movimento aparente do Sol, que, por definição, nasce às 6 e se põe às 18 horas. Não, o Sol pode nascer antes, pode nascer um pouco depois, depende do local. Pode se pôr também depois, depende do local. Tem países, eu não sei se vocês acompanham esse pessoal aqui de outros países, aqui por 8 horas da noite, o Sol ainda está ali, ainda está claro. Isso pode acontecer. Não é um padrão, não. O Sol nascer de 6 horas, se pôr às 6 horas da manhã e se pôr às 6 horas da noite. Não é um padrão, não. Está errado. Letra E. Criação de uma convenção em que se padronizou o horário mundial com base na hora legal de Nova York. É na hora legal de Greenwich, lá em Londres. Passa lá o principal meridiano, o fuso zero. Professora, quando a gente estiver calculando o fuso horário, a gente vai contar aqui com zero? Vai. A gente conta com ele. Para cálculo, a gente vai contar. Certo? Vamos lá fazer a primeira questão prática. Vou botar aqui, ó. Vou botar logo essa. Tem letra A e letra B. Vamos lá, ver se a gente consegue fazer. 2 minutos. A gente vai começar e depois botar aqui os dados logo. Quando acabar essa aula aqui, eu vou colocar o link da outra em seguida. Pode ser? O que vocês acham? Ou vocês querem parar? Não quiser parar de nada, não. Falem, dê a opinião de vocês. Acho que pode ser Pode direto. ser. Assim, seria bom a gente fazer direto, porque não dá aquela travada, né? Enfim, mas vocês me digam, se não quiser, me diga. Alguém me diga se não quiser. Que aí, se alguém não quiser, eu não faço isso. Agora você tem 1 minuto e 32 para me dizer, viu? Pessoa que não quiser. Cadê? Faz direto, tá me dizendo aqui, Anitta. Ok, pronto, pois pronto. Se internet daqui, eu boto a outra. Então, vamos lá. Um empresário necessita... Essa questão é uma questão de viagem. Grande parte das questões que vocês vão resolver de fuso horário são desse tipo, são questões de viagem, certo? Grande parte delas. Então, vamos lá. Um empresário necessita realizar 2 reuniões. Ele vai fazer 2 reuniões. Uma na cidade A, aí eu vou marcando já aqui, viu? Se vocês fizerem isso aqui aí no papel, vamos marcar. Ele vai realizar uma reunião em A, 45 graus leste. Leste, 45 graus aqui, ó. Vou tirar o L, mas vocês sabem que, ó, o leste está aqui, né? A direita. Ele vai para aqui, ó, 45 graus. Aqui é a cidade A. É a primeira reunião dele. Dá para ver? Dá, né? A primeira reunião dele é no 45 graus leste. Ok. E a outra é em B, que também é no leste, mas é no máximo do leste. A outra reunião dele é no 180 graus leste. Então, eu vou para aqui, ó, lá para o final. Ele vai para aqui. A outra reunião dele, B, fica no mais 12. É no 180 graus leste. E aí, ele está embarcando da cidade C, que fica no 60 graus oeste.